Noite, vamos dar início então ao nosso estudo do livro A Loucura sob Novo Prisma. Vamos fazer uma breve oração e iniciarmos a leitura e os possíveis comentários. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos reunidos em pensamento contigo, a fim de compreendermos um pouco mais das leis da vida e das leis que regem as relações do mundo físico com o mundo espiritual. Abençoe a todos, Senhor Deus, na figura de teu Filho Jesus Cristo, que aqui se encontrem, e a todos aqueles que têm aqui as suas famílias representadas. Assim seja. Então hoje estamos ainda no capítulo 1, mas vamos estudar o tópico demonstração experimental da existência da alma. As provas diretas da existência no homem de um princípio distinto do corpo podem ser divididas em duas ordens. Há das que resultam da dedução e há das que afetam os sentidos. Anestesia e sonambulismo, pois que produzem idênticos efeitos, devem operar do mesmo modo sobre o organismo. E assim é. Os meios químicos empregados como anestésicos produzem o sono, que traz a inconsciência e o esquecimento, atuando sobre o aparelho nervoso do sentimento, cuja ação suspendem, donde a insensibilidade produzida pelo éter, pelo clorofórmio, etc. O sonambulismo hipnótico atua por força da vontade sobre o mesmo aparelho nervoso, produzindo o mesmo efeito do sono e da paralisia. Como o clorofórmio, donde a inconsciência, o esquecimento, a insensibilidade. Os mesmos fenômenos, pelo mesmo modo produzidos, resultam do sonambulismo magnético. Em cada um dos três processos, o corpo cai em colapso, ao passo que o indivíduo, apesar de não se achar em seus sentidos, está vivo e goza da faculdade de ver perto ou longe, de descrever tudo o que vê e de falar até de coisas que não conhece. Aqui nós vemos que essas experiências que o Dr. Bezerra de Menezes está aqui narrando, elas são experiências muito semelhantes, ou se não iguais, às experiências, por exemplo, quando nós temos pessoas em coma, seja um coma natural, seja um coma induzido, nós temos experiências com as pessoas que passam pelos processos da experiência de quase morte, e essas pessoas tanto veem à distância, quanto ouvem à distância, quanto descrevem aquilo que veem quando acordam, né? Quando despertam do estado de coma ou do estado de quase morte em que se encontravam, e falam mesmo de coisas que não conhecem, daquilo que viram, e elas não poderiam ter conhecimento, porque acessaram essas informações em estado de emancipação da alma, né? Comumente chamado em nosso movimento espírita brasileiro de desdobramento. Continuemos. Se o homem fosse exclusivamente matéria, e se o maquinismo humano se compusesse exclusivamente de órgãos materiais, desde que se desse a suspensão da vida de relação, impossíveis seriam manifestações daquela ordem. A matéria dorme, logo dorme o homem. Entretanto, não somente os anestesiados, como também os sonambulizados, hipnóticos ou magnéticos, dão mais brilhantes manifestações daquela ordem de fenômenos do que no estado ordinário. A matéria dorme, não, porém,
o homem. Isso aqui é muito interessante, porque se fosse o caso de se estar necessitando do sono, e hoje sabemos que o sono é uma necessidade do cérebro, e há investigações no campo da neurociência que alegam que os sonhos, eles são, como Freud, o pai da psicanálise, já disse, né, uma certa alucinação, né? A pessoa está no sonho e ela alucina, né? Porque aquilo não é a realidade. Mas também fala-se que o cérebro promoveria ilusões, né? E daria essa ilusão de a pessoa se ver, por exemplo, fora do corpo, ver a ela própria. Agora, essa ilusão ela é contra-argumentada pelos fatos que a pessoa viu coisas de acontecimentos no momento em que ela estava em coma, no momento em que ela estava sem consciência. Como ela poderia saber disso? São questões que a gente deve sim levantar. E aqueles sonhos que são sonhos que as pessoas que têm o talento da premonição, elas sonham e aqueles sonhos acontecem. Como explicar esse mecanismo se, pelo fato da matéria, o homem teria que apenas alucinar se fosse só matéria, porque ele estaria dormindo e o cérebro promovendo esses estados de alucinação chamados sonhos. Entretanto, muitos sonhos são sonhados e eles concretizam-se na realidade. O homem, logo aí temos de pensar, como Bezerra de Menezes coloca, a matéria dorme, não porém o homem. O homem não é esse corpo, não é só essa máquina fisiológica. Continuemos. É prova dedutiva do fato experimental de que o homem não é só matéria, de que há nele outro elemento cuja atividade subsiste enquanto se suspende a dos órgãos corporais, e de que esse elemento desprendido da matéria corpórea estende a vista infinitamente além do espaço, além da que pode alcançar a do corpo. Ora, o alongamento de nossa intelectualidade nos 3 casos de inação do corpo de que falamos, é coisa de que não se pode duvidar em vista de fatos provados. Logo, aquelas 3 ordens de experiências demonstram à saciedade a existência no homem do princípio distinto do corpo. E tão distinto que, enquanto este cai em colapso, ele ostenta mais nitidamente a pujança das suas faculdades especiais. Quereis as provas? Ei-las. O venerando Velpeau, em relatório apresentado à Academia de Ciências de Paris, no ano de 1842, refere o seguinte: tratava-se de uma senhora que o sábio professor cloroformizou para operar de um câncer no seio. Efetuava a operação quando foi surpreendido por dizer-lhe a mulher, em completo sono anestésico, o que se passava em casa de uma sua amiga, bem distante do lugar da operação. E subiu de ponto sua estupefação quando soube da dama a quem se referira a operada que era real o que ela relatara. A respeitabilidade do professor Velpeau garante a veracidade do fato, tanto mais que era ele adversário intransigente do magnetismo e de tudo o que se lhe pudesse referir. No hipnotismo, nome com que a ciência odierna envernizou o magnetismo para poder aceitá-lo, sem cantar a palinódia, dá-se, como já foi dito, o fenômeno da paralisia da sensibilidade física, de par com a inconsciência e com a clarividência observada por Velpeau na anestesia. Um relato de um médico
que é intransigente a essas questões transcendentes, realmente não pode ser deixado de lado. Né? E ele apresenta esse relatório à Academia de Ciência de Paris, porque é um fato que o deixou, né, estupefato, o deixou admirado no sentido filosófico, no sentido de o que isso quer dizer, o que isso significa, quais são os mecanismos que promovem ou promoveram esse tipo de fenômeno, como assim ela estava anestesiada, cloroformizada, dormindo, inconsciente, sem sentir dor, insensível. Se lhe enfiasse uma agulha no braço, ela nada sentiria. E ela relata o que ocorreu na casa de uma sua amiga, uma casa distante de onde ela estava. E a amiga ainda diz ao Dr. Velpo que o que ela relatou é verdade. Como explicar isso? Existe algo além. E nós, espíritas, temos uma explicação que aparentemente é simples, que é a saída, né, o desdobramento do espírito, essa emancipação da alma, né, que os espíritos superiores falaram a Kardec, e que nós podemos conscientemente sairmos do corpo e depois, nesse estado de inconsciência, né, que o sono nos deixa, nós saímos conscientemente, e ao retornarmos, termos a lembrança, né, e a partir daí nós estarmos, né, realmente despertos a ponto de falarmos: aconteceu isso e aquilo. E algo que nós tenhamos visto na casa de alguém ou em algum local realmente ter acontecido. Isso é muito interessante. A Raquel Araújo coloca aí: uma vez dormindo, me vi na cama, estava ligada, uma vez dormindo, né? Ali. É interessante que no livro Eclesiastes fala-se, né, de um cordão de prata, e alguns relatos de ocultistas também falam de um cordão de ouro, isto é, esse cordão de ouro, né, esse cordão de prata, que fala-se, né, isso que você viu, estava ligado, né, ao seu corpo, na corrente dourada de Elos, é uma extensão, né, do seu próprio corpo espiritual, do seu perispírito, que mantém essa ligação do seu corpo espiritual com o seu corpo físico, já que o perispírito é plástico e esse cordão dourado, esse cordão prateado, né, é uma extensão desse perispírito, mostrando o fato de que você está ainda encarnada, ligada a um corpo. Quando em desdobramento determinados médiuns veem a espíritos encarnados, veem, sejam cordões prateados, sejam cordões em cor de ouro ou dourados, ligados, né, ao alto da cabeça ou na nuca, em alguma parte do corpo daquele espírito em desdobramento, vê esse cordão. Quando o espírito está desencarnado, eles não veem esse cordão, porque não há ligação com o corpo físico, então o perispírito não precisa fazer esse processo, né, que é uma das características do perispírito, né, a elasticidade, que permite com que o espírito fora do corpo vá com seu corpo espiritual para onde, né, desejar e lhe for possível. Continuemos. O célebre médico inglês Brad refere, baseado em inúmeras experiências, que os hipnotizados não doentes escrevem, desenham e descobrem objetos ocultos, tendo os olhos fechados, ouvem a longa distância, chegando a predizer fatos.
Aqui ele está falando de fenômenos anímicos, quando uma pessoa hipnotizada, e aí deixa claro que não doentes, né? Escrevem, desenham e descobrem objetos ocultos. Às vezes colocam-se objetos em determinadas caixas fechadas e eles conseguem, né, nesse estado de desdobramento, de transe hipnótico ou sonambúlico, alcançar qual objeto ali está. E ele coloca, né, tendo os olhos fechados, e que ouvem a longa distância, chegando a predizer fatos. Porque o espírito está fora do seu corpo, não está no tempo e espaço que nós aqui estamos. É como se ele tivesse, eu sempre coloco esse exemplo, que eu acho muito bom, que Allan Kardec fala no livro A Gênese, de que quando nós estamos no alto de uma montanha ou de um morro, e alguém está passando, e uma situação lá embaixo está para acontecer, como alguém que vai, né, está ali para assaltar uma outra pessoa. Quem está no alto do morro, da montanha, e olha para baixo, vê que aquela cena vai acontecer. E a pessoa que está lá não sabe. Não tem como saber. E a pessoa que está no alto também não tem como avisar naquele momento. Se ela gritar, pode não ser ouvida. Se ela sair correndo, ela pode não alcançar. Então, não há condições da pessoa fazer algo. Muitas vezes, quando se tem uma premonição, isso muitas pessoas falam comigo, né? Mas, Léo, eu tenho uma premonição, eu sonho que fulano vai morrer, fulano morre. O que é que nós podemos fazer? Nós vamos contar? Contando, nós vamos evitar a morte? O que eu digo é, se você sonha que uma pessoa vai viajar e que essa viagem oferece perigo e você tem hábito, né, de ter esses sonhos acontecem, procura tentar, sem falar para a pessoa, principalmente quando é uma pessoa descrente, procure dizer a essa pessoa para tomar certos cuidados, olhar o clima, olhar o tempo, tentar racionalizar se realmente aquela viagem vale a pena e tentar de alguma forma fazer a pessoa ficar em dúvidas mesmo a respeito da viagem, ou mesmo se convencer de que não é um momento muito propício. Quem sabe aí, né, há uma possível solução para ajudar. Por outro lado, a gente pensa muito também de que a morte, né, dói, nós perdermos entes queridos, claro que dói, mas nós estamos tão habituados a uma cultura de que parece que nós nunca vamos morrer. Nós estamos tão habituados a uma cultura de que parece que nós somos imortais no corpo, na carne. Nós estamos tão habituados a não refletirmos sobre a morte que quando a morte chega, ou quando se tem sonhos assim, a gente fica... Quem não tem essa percepção fica atordoado, fica atordoada, não consegue trabalhar isso e cria até problemas psicológicos de medo mesmo. Aí eu me recordo aqui que os grandes pensadores, os grandes filósofos na Grécia Antiga e mesmo os contemporâneos, eles falam, escrevem, pensam, discursam sobre a morte e o morrer. Porque a certeza que nós temos, nós podemos falar após alcançarmos o estágio da razão após o nosso nascimento, de que nós vamos morrer, é a certeza única que nós podemos ter na vida. No mais, nós não temos certeza de nada. Então a gente precisa
E isso é o trabalho que o Espiritismo promove, fazer esse trabalho de cultura, de educação para a morte. É até um título de um dos livros do Herculano Pires, um grande filósofo, reconhecido como filósofo existencialista, espiritualista espírita, quer dizer, filósofo mesmo, foi reconhecido academicamente como aquele que criou uma escola, né? Ele coloca esse livro, Educação para a Morte. Nós precisamos nos educar para a morte. A Raquel Araújo coloca aí, vou ler quem está nos minutos finais. Isso foi antes de minha irmã falecer, em 2007. E minha mãe faleceu há 7 meses. As duas de câncer, por mais que em anos diferentes, uma foi no dia 19, outra no dia 20 de novembro, sinto um vazio imenso e sinto muito em meu coração que a palavra delas irá através de alguém. Aguardo todos os dias por uma palavra delas para conseguir seguir em frente. Você poderia me ajudar? Bom, eu sou só um instrumento, então ajudar a gente busca ajudar, né? Mas eu sou só um instrumento e que nos sábados, às 9h30 da manhã, a gente tem a reunião, né? Que é o estudo do livro Missionário da Luz e depois a psicografia de cartas consoladoras. Você pode deixar o nome completo da sua mãe e nós vamos aguardar em Deus se ela escreverá algo para você, a sua irmã, pode deixar o nome das duas sem qualquer problema. A nossa companheira, que é da creche Antônia Gomes Bonfim, né? Colocar, acho que por isso tive um baque tão grande depois da partida de papai. Era algo do qual nunca parei para pensar na possibilidade. Sim, tem a ver não só com você, minha irmã, mas com várias outras pessoas que a gente não pensa a respeito disso, né? Hoje estive na casa dos meus pais, os vi, os amo, claro, mas parar para pensar que um dia meus pais irão, não é sempre que faço isso, né? Então a gente precisa. Meu gatinho tá ali, o Erco subiu. Erco, ô rapaz. Né? E aí, né, simplesmente não é todo momento que a gente pensa, a gente imagina o quê? Até uma questão de mecanismo, né, de defesa psicológica, né? A Bia resgatou o gatinho, vocês viram aí, né? De defesa psicológica nossa, né? E a gente não vai ficar pensando na possibilidade do outro morrer o tempo todo. Nós vamos viver aquele momento. E a viver aquele momento, bem, ontem eu li e me deparei com palavras sábias e profundíssimas de um filósofo que a memória dele, infelizmente, é muito mal colocada. Epicuro. As pessoas falam assim, mas sou epicurista. Fulano, nós estamos num mundo epicurista, onde o prazer é a base de tudo. Não, isso não é epicurismo. Epicuro falava que era para se viver no equilíbrio. Que nós vivemos buscando evitar dores e buscamos prazeres, mas que há dores que nós não podemos evitar e que se nós pensarmos que entre ter uma vida luxuosa e ter tudo, mas entre ter uma vida menos luxuosa, não termos de tudo, mas termos o necessário, é possível também aí sermos felizes. Então, nós podemos, assim diz ele, sobre a felicidade, podemos viver bem e morrermos bem. Porque o sábio, coloca ele, o sábio não é aquele que está preocupado em viver porque ele já tem a sabedoria do bem viver. E ele também não se preocupa com a morte e nem fica tão preocupado com os mortos, porque os mortos já estão no Hades, já estão no mundo dos mortos. E nós estamos no mundo dos vivos para vivermos
a vida para seguirmos com ela. A Raquel hoje coloca: deixa o sim, agradeço muito. Estarei trabalhando no hospital nesse horário. Posso te enviar no privado depois? Pode, Raquel. Pode, à vontade. Sem problemas. Perfeito, quanto sabedoria nas palavras. Sim, nas palavras de Epicuro. Muita sabedoria mesmo. Né? Eu fiquei realmente encantado ao ler na internet, vocês acham, Carta a Meneceu sobre a Felicidade. São 4 páginas apenas. Né? E de um conteúdo muito rico para as nossas reflexões, para as nossas meditações. Vamos então, encerrando hoje por aqui, vamos fazer a nossa oração. E semana que vem vamos dar continuidade. Só responder essa pergunta, temos 2 minutos, não é 1 minuto. Pode acontecer de pessoas falecerem e reencarnarem no mesmo dia? Pode. Está nas questões, se não me engano, 224 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Porque qual é o intervalo das encarnações? Entre uma vida e entre uma reencarnação. Os Espíritos falam que o intervalo das encarnações é de algumas horas ou até mesmo de milênios. Então, é possível que um corpo que esteja sendo gerado e não tenha espírito ali presente, esteja sendo gerado só biologicamente, em um último momento, por uma necessidade, um espírito tome aquele corpo, reencarne. E aí é a reencarnação que alguns falam, a reencarnação compulsória. Não tem nenhuma preparação. A pessoa desencarnou e imediatamente, quase que ela reencarnou depois de algumas horas. É possível, mas pelas pesquisas de pessoas que se lembram de suas vidas passadas, isso não tem sido muito colocado. Tem sido colocado mais, a gente nunca pode definir tempo nisso, tem sido colocado mais a questão de ser assim, né? De uns 10 a 15 anos, por aí. Minha avó perdeu 2 irmãos, um no mesmo dia que eu nasci e outro tio no mesmo dia de meu sobrinho, seu bisneto. Bom, não temos como responder se você é a reencarnação de alguém, de algum deles. Isso só uma pesquisa profunda com terapia de regressão de memórias para poder dizer. Eu não posso dizer, então por ser esse fato de muita coincidência, realmente você ou alguma outra pessoa são reencarnações daquela pessoa. Não dá. Não tem como responder. Seria leviandade de minha parte falar isso. Vamos orar para encerrarmos. Senhor, nosso Deus, estamos agradecidos por mais este momento de estudo, de esclarecimento, aqueles que necessitam, aquelas que necessitam, e que nós possamos, Senhor, movimentar nossos pensamentos, vibrar em direção daqueles espíritos desencarnados que estejam precisando neste momento de serem esclarecidos, de que a luz se lhes faça em suas mentes. Ajuda-os, Senhor, a libertarem-se das trevas que momentaneamente se lhes fazem nas mentes, não necessariamente em sua volta, mas que possam acordar para perceberem que no mundo dos espíritos as leis divinas funcionam tanto quanto no mundo físico, e que lá funcionam de uma forma em que eles podem praticamente tocá-la. Ajuda-os, Senhor, a despertarem e seguirem por bons caminhos aqueles espíritos desencarnados que perdidos estejam. Assim seja. Muita paz a todos.